Oi gente, meu nome é Helena e eu já tô aqui pra começar a retrospectiva 2022, começando pelas maiores surpresas do ano. Desde que eu comecei o canal, todo ano eu faço essa retrospectiva, onde eu faço 4 vídeos principais, que são maiores surpresas do ano, maiores recepções, os melhores livros e os piores livros. Também tem um último vídeo que é ranqueando todos os livros que eu li, que eu amo muito gravar, é meu favorito, mas esse sai por último e não tá muito nesses melhores e piores, né? Nesse vídeo aqui, eu vou falar das maiores surpresas do ano, que não significam que são os melhores livros que eu li, mas foram livros que eu realmente fiquei surpresa lendo de uma forma positiva. Eu podia estar com expectativa nenhuma e eu gostei muito, ou eu podia estar com alguma expectativa, mas mesmo assim os livros excederam essas expectativas. Antes de começar, lembrando que todos os livros que eu vou falar aqui vão estar linkados na descrição, então caso vocês se interessem por algum deles, por favor, compre com o meu link. Tem link da Amazon, da Submarino, da Americanas, pode comprar qualquer coisa, não precisa ser só livro, que você me ajuda com uma pequena comissão sem me dar no valor pra você. Se você quer me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que aí quando você entra no site, você vai direto pro meu link. E antes de comprar qualquer coisa, também não se esqueça de checar o Cuponomia. Cuponomia é um site de cupons cashbacks que tem mais de 2.000 lojas parceiras. Eles têm um aplicativo onde os cupons são atualizados primeiro, então é só você entrar lá, buscar o nome da loja e ver os cupons que tem disponíveis. Eles também têm uma aba de cashback, que é quando você recebe de volta uma porcentagem do valor que você gastou na sua compra. E eles ainda têm uma extensão no Google Chrome, que aí quando você entra no site, você te avisa os descontos que tem ali disponíveis. Se inscrevendo pelo link aqui da descrição, você já ganha R$5 para poder resgatar depois. Começando aqui a lista, eu selecionei 10 livros como as maiores surpresas do ano. Teve livros que eu gostei mais do que esses aqui, só que esses aqui foram os mais surpreendentes pra mim, como diz o nome do vídeo, né? Eles não estão em uma ordem direta, tipo assim, o primeiro que eu vou falar não é necessariamente menos surpreendente do que o próximo, só que eles estão numa ordem geral. Então o primeiro que eu vou falar vai ser menos surpreendente do que o último. Espero que vocês tenham entendido. Começando aqui com um livro, na verdade, um quadrinho nacional, eu vou falar de Arlindo, da Ilustra Lu. Não parece que eu li esse livro esse ano. Acho que eu li em janeiro de 2022. Não é esse ano, né? Estamos em 2023. Realmente faz um ano que eu li. Tudo bem, parecia que faz muito tempo. Nesse quadrinho aqui, a gente segue o Arlindo enquanto ele tá na escola e se descobrindo. Ele vive nessa cidade do Rio Grande do Norte e ele tem uma vida normal de adolescente, passa tempo com os amigos e ele só quer se divertir. Mas ele é gay e, apesar de não ser assumido, isso faz com que muita gente na cidade não aceite ele. O quadrinho fala muito sobre amizade, fala sobre relações familiares e tem um romancinho fofo ali. E a arte também é legal. É uma arte amarela e rosa que quando eu via na internet, porque primeiro era publicado online, né, antes de ter a sua edição física, eu achava que ia me dar dor de cabeça. Inclusive, eu hesitei em comprar esse quadrinho por causa disso. Mas não dá. E é muito fofo. E eu gostei da palheta depois de um tempo, que eu me acostumei. Obviamente, eu achei que fosse gostar, né? É um quadrinho nacional, LGBT, jovem, e também se passa nos anos 2000, então tem várias referências legais dos anos 2000. Mas eu não esperei que eu fosse amar. Eu li num vlog, se eu não me engano. Se eu li, eu vou deixar linkado aqui nos cards. E foi muito bom, eu li de uma vez, eu chorei lendo. Os amigos também têm destaque na própria história, o que eu sempre gosto. O desenvolvimento com a família foi muito lindo, foi isso que me fez chorar no final. E é muito bom, é muito querido, coração quentinho. Podia ter entrado nos melhores do ano se não tivessem livros muito, muito bons. Mas foi uma grande surpresa. Não tão grande surpresa porque eu já achei que eu fosse gostar, né? Mas, enfim, por isso que ele tá aqui sendo falado primeiro. Esse próximo livro aqui é uma fantasia, que foi uma surpresa porque eu fui ler sem saber nada. Eu só sabia uma coisa sobre o romance do livro, que eu evito falar, porque tecnicamente é um spoiler, mas foi o que me fez ter vontade de ler o livro. Então, se alguém quiser saber o que é, comenta que eu respondo. Mas eu tô falando de Viúva de Ferro, de Chiran de Aizal. Esse livro aqui é uma fantasia, onde temos robôs gigantes, controlados por um casal, um homem e uma mulher, que lutam contra robôs do espaço. A gente segue a Wu, e o plano dela é se vingar desse governo que recrutou a irmã dela pra ser uma pilota concubina. Como eu disse, é um casal de pessoas que controla esse robô gigante, mas as mulheres são usadas quase como força vital pros homens, e muitas delas acabam mortas. Então, se você é recrutada pra isso, é quase uma sentença de morte. A Wu acaba sendo recrutada, como eu disse, o plano dela é se vingar do governo, se ela não morrer primeiro, mas ela acaba descobrindo que ela é uma pilota concubina muito forte, talvez uma das mais fortes que já existiu, e ela vai vendo que talvez o mecanismo da coisa não seja exatamente esse. O que me pegou nesse livro aqui um pouco foram os diálogos, mas eu li muito rápido. Eu li em vlog também, tem um vlog específico pra esse aqui, com certeza, vou deixar linkado aqui nos cards. Eu gostei dos personagens, tem um triângulo amoroso, e eu gostei dos dois lados do triângulo amoroso. Eu gostei muito da Wu como protagonista, por mais que algumas reviravoltas já fossem um pouco óbvias, outras não foram, e o final desse livro aqui me deixou muito afim de ler o próximo. Eu não sei se vai ser uma duologia ou uma trilogia, mas o próximo livro já foi anunciado, já tem capa. É isso, eu gostei bastante.
eu recomendo muito. E é muito ação. Tem sempre alguma coisa acontecendo, inclusive o final parece muito um roteiro de um filme de ação. E eu não fiquei entediada, porque às vezes eu fico entediada ou confusa quando é assim. Mas esse aqui eu gostei bastante. O próximo livro é Kim Ji-young, Nascida em 1982, da Cho Nam-joo. Esse livro que eu não sabia sobre o que era, eu só achei a sinopse interessante e solicitei da editora. E é um livro curtinho, é basicamente uma novela. E a gente segue a Kim Ji-young, que começa a quase que ser possuída por outras mulheres. Então ela começa a falar como se fossem essas mulheres e agir como se fossem essas mulheres. E essas mulheres são desde a mãe dela, a amiga dela, a sogra dela. E o marido dela fica muito assustado com isso e chama um psiquiatra pra ver o que tá acontecendo com a esposa dele. E a gente vai vendo a vida da Kim Ji-young, desde a infância e como que foi a situação dela escolar, e a situação entrando no mercado de trabalho, e como que ela conheceu o marido, como é que ela tá nessa vida que ela tem agora, porque ela também é mãe. É um livro que discute muito machismo, principalmente na Coreia do Sul, tem algumas coisas que são específicas lá, mas estamos no Brasil e eu me identifiquei muito com ele. Ele fala tanto desse machismo escancarado, quanto umas coisas bem mais veladas, que muitas pessoas que não são mulheres, e até mesmo mulheres, não conseguem imediatamente identificar como machismo, e infelizmente é. E o final desse livro aqui também foi muito bom. Foi triste, mas real. Gostei muito, recomendo você ler numa tardezinha, eu acho que eu li de uma vez. Incrível. Fiquei surpresa porque eu não sabia nada sobre e não esperava gostar tanto. A próxima história, na verdade, é um conto, que é O Que Encontramos nas Chamas, da Maíra, que tem um canal aqui no YouTube também. Esse conto é um realismo mágico e a nossa protagonista vai passar um tempo na casa dos tios, porque a mãe dela tá tendo que resolver umas coisas no exterior, que se eu não me engano a avó dela morreu e a mãe foi pra lá, então ela tem que ficar esse tempo na casa dos tios. E o livro se passa em 2 tempos. Nesse tempo dela jovem, adolescente, assim, e nela adulta, revisitando a casa dos tios pra buscar álbuns de fotos e coisas assim, e ela revivendo as memórias das coisas que aconteceram lá. A Maíra usou realismo mágico pra falar sobre trauma, então assim, o livro é muito pesado, apesar de não ter coisas explícitas. Você fica desconfortável lendo, te deixa inquieto. Eu li esse conto, assim, de noite, de madrugada, e não fiquei assustada. Não sei se assustada é a palavra certa, mas a escrita é linda, a forma que ela usou da fantasia pra discutir esses temas tão pesados foi incrível. A construção da história foi boa, alternar entre presente e passado pra gente ver como que a protagonista lidou com isso. É muito bom, é um conto rapidinho, se eu não me engano tem umas 60 páginas, eu recomendo muito. Eu já achei que eu fosse gostar porque eu acompanho o canal da Maíra e as nossas opiniões literárias batem bastante. Eu sempre pego recomendações com ela. Inclusive eu tava até um pouco hesitante de ler, porque eu fiquei, poxa, eu acho que eu vou gostar muito, mas imagina se eu não gosto. Então eu fui assim com o pé atrás. E é isso, foi uma grande surpresa não só gostar, como amar esse conto. Mal posso esperar para as próximas coisas que ela vai lançar. Esse próximo livro foi uma surpresa, porque eu demorei pra gravar o livro do mês, porque eu não sabia como falar sobre ele, e eu acho que eu não consigo ainda colocar em palavras o porquê que eu gosto dele. Eu me senti meio hipnotizada, assim. Esse próximo livro é Vita Nostra. Nesse livro aqui a gente segue a Sasha, que numa viagem com a mãe dela é abordada por um cara estranho e ele fica dando missões pra ela. Missões assim aleatórias, tipo assim, antes do amanhecer, vá no mar, nade pelada até aquela boia e volte. Não vai ter ninguém na praia, relaxa. E quando ela faz isso, ela vomita moedas de ouro. E quando ela não faz, coisas ruins acontecem. Durante todas as férias dela, ele vai dando essas missões pra ela, ele segue, ela tá em casa, e ela muito intrigada vai fazendo, e ela também tem medo de alguma coisa ruim não acontecer. E no final, por conta disso, ela é aceita numa universidade desconhecida. Ela vai pra essa faculdade, e lá ela vai basicamente aprofundar esses estudos. Estudos de quê? Nem ela sabe, nem nós sabemos direito, e são coisas muito abstratas, e são coisas do pensamento. E ao longo do livro, a Sasha vai se desconstruindo como pessoa e depois se reconstruindo como uma coisa além de uma pessoa. Eu sei que não faz sentido, mas também não faz sentido no livro. São só coisas acontecendo. Por exemplo, quando ela vai pra essa faculdade, eu lembro que um dos primeiros exercícios era assim, você tem que fazer o exercício mentalmente, você não precisa escrever nada. E aí o professor vai saber se você conseguiu fazer ou não. Você tem 2 esferas, uma de maior diâmetro e uma de menor, e você tem que colocar a de maior diâmetro dentro da menor. Isso tecnicamente é impossível, mas esse era o tipo de exercício que eles eram passados. Esse livro é muito surreal. Acho que é o livro mais diferente, assim, que eu já li, o mais estranho. Chegava umas partes que eu não estava entendendo e eu só estava sendo levada pela viagem. E eu realmente me senti como a Sasha, sendo desconstruída como pessoa e depois sendo reconstruída como alguma outra coisa. Não sei dizer. Me senti de verdade hipnotizada por esse livro. Eu acho que muita gente pode não gostar,
porque ele é bem pretencioso e realmente eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu só tava literalmente continuando a ler, esperando as coisas fazerem sentido. E foi por isso que foi uma surpresa, porque no início isso estava acontecendo, eu tava, ai, que saco, tipo, quando é que eles vão explicar? Só que aí eu entrei tanto na história, assim, eu li esse livro durante uns dias e eu sonhava com ele sempre. Eu sonhava com esses exercícios, era assim, entrou na minha mente, de verdade. Mas assim, eu acho que podia ter um pouco mais de explicação. Teve uma grande reviravolta no final que eu não entendi direito, assim. Eu entendi que foi uma reviravolta porque muita gente ficou chocada. Gente, tipo, personagens ficaram chocados que isso aconteceu. Mas eu fiquei tipo, ok, tô entendendo que isso é importante. Mas por que é importante? Eu não sei dizer. E tem 4 livros dessa série, só tem esse aqui publicado. Mas vamos ver se a Morrinho vai trazer os próximos pro Brasil. E é isso. Surpreendente. Não sei elaborar melhor. O próximo livro é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, do Diogo Bersito. Nele a gente segue o Yakub, passa os dias na Síria, acompanhado do Brutus, que é o amigo dele. E eles têm uma amizade um pouco a mais, assim, sabe? Não é um relacionamento explícito, mas os dois sentem que tem uma coisa a mais. Até que uma tragédia acontece e o Yakub foge pro Brasil. Ele vai pra São Paulo e a gente vê como é que era a vida dos imigrantes aqui no Brasil. Ele conhece outras pessoas, ele vai seguindo a vida dele, mas ao mesmo tempo ele tá muito preso pra Síria. Ele veio pra cá tanto fugido, mas esperando um pouco voltar, porque isso é uma coisa muito comum da imigração, tipo, você vai atrás de uma vida nova pra conseguir dinheiro pra voltar pro seu país. A gente só vai seguindo o Yakub nessa vida que ele tá aqui, meio que assombrado pelos fantasmas do passado. Ele também tá convencido de que essa tragédia aconteceu na Síria por conta de um djinn, que é meio que um gênio, meio que um espírito do fogo, e que esse djinn tá seguindo ele até aqui, e que tudo que ele faz é correr desse djinn, ou correr contra o djinn e perguntar por que isso aconteceu. Esse livro também tem um pouquinho de realismo mágico. Eu não sei direito como que eu me sinto sobre o final ainda, mas a escrita é muito bonita. Não sei, eu só fiquei muito imersa na história, e foi muito bom acompanhar essa jornada. Muito bom não, porque a jornada não é tão boa assim. Mas assim, eu fiquei presa na história e presa na cabeça do Yakub. O Joe conseguiu passar esses sentimentos e esse conflito interno muito bem, e eu consegui mesmo entender bem esse personagem. O próximo livro, eu fui realmente sem saber nada, porque eu achei que fosse uma fantasia, mas não é. É meio que um drama com um pouco de investigação policial ali no meio. Assim, eu acho que ele deve ser mais vendido como uma investigação policial, mas eu considero ele mais um drama. Que é A Filha do Guardião do Fogo, da Angeline Boulet. Ela aqui. Tá escrito aqui atrás, ó. Um thriller que aborda com maestria temas como cidadania, revitalização da linguagem e a presença corrosiva das drogas nas comunidades indígenas. A gente segue a Downes, que tá passando por um processo de luto, porque o tio dela acabou de morrer. A Downes é indígena, mas a mãe dela é branca. Então ela também cresceu a vida toda com essa falta de pertencimento. Ela sente que ela não pertence à família da mãe dela, que é uma família que, além de não ser indígena, é muito rica e tem muita influência nessa comunidade. E também não se sente pertencente à comunidade indígena, onde ela tem ali o lado da família, ela tem a tia e sobrinhas, mas ela ainda não se sente bem-vinda por essa comunidade 100%. A Downes está ali muito afetada pelo luto por causa do tio, até que acontece uma outra tragédia nessa comunidade. Eu tô ficando surpresa por livros de tragédia, né? Isso afeta muito ela e ela acaba se juntando ao FBI para ajudar a descobrir por que isso aconteceu. Essa tragédia foi, no caso, um assassinato. E um assassinato que o FBI tem teorias de que é ligado às drogas. Eles têm teorias de que tem pessoas introduzindo metanfetamina em comunidades indígenas e isso está acabando com as comunidades. Esse livro tem essa parte investigativa, mas, sinceramente, foi a parte que eu achei mais chata. Eu gostei muito de seguir a Downes e ver a relação dela com a família, ver a relação dela com os amigos. Os conflitos internos dela são muito bons. A parte da investigação não é chata. É que eu prefiro seguir os personagens. Mas, assim, também tem reviravoltas quanto a essa investigação. Você não sabe direito em quem que você pode confiar. E tem umas coisas bem pesadas que acontecem com a Downes que eu queria que não tivesse acontecido. Enfim, ao longo do livro, é uma jornada muito bonita pra ela, de autoconhecimento, e ela também ajuda outras pessoas. É muito bom, assim. Eu fui ler sem esperar nada. No início eu tava achando um pouco chato. Quando começou esse negócio de FBI, eu fiquei... Porque normalmente quando eles metem FBI no meio, fica umas coisas completamente nada a ver. Grandes reviravoltas que não fazem sentido só pra ter uma reviravolta no livro, e eu já tava achando que o livro ia se perder ali, mas não se perdeu, e eu acho que foi principalmente por focar muito nos personagens como seres humanos, né, como pessoas, e usar a investigação como um pano de fundo pra gente dar continuação à história. Gostei muito, recomendo muito, não esperava amar tanto. Esse próximo livro é um que eu li recentemente, que eu também não sabia o que esperar, e quase entrou pro Melhores do Ano, esse próximo aqui. Não entrou por só um pouquinho, mas sabem que ele quase esteve lá. Eu dei 5 estrelas pra ele, que foi A Casa de Doces, da Jennifer Egan. Esse livro aqui
tem como um pano de fundo uma sociedade onde a gente pode externalizar as nossas memórias. Pode colocar, tipo, num drive e ficar só pra gente, ou a gente pode colocar numa nuvem e todo mundo tem acesso. Você não pode pesquisar memórias da Helena e ver as minhas memórias, mas se você quiser pesquisar Helena nessa nuvem, vai aparecer memórias de terceiros sobre mim. Você coloca suas memórias nessa nuvem de uma forma anônima. E a gente vai seguindo vários personagens. São capítulos bem curtinhos, que passam pouco tempo com cada um, que só servem, na verdade, pra mostrar como é o ser humano e como que essa invenção afetou o ser humano e quais eram as intenções de quem inventou e, independente dessas intenções, o que foi que aconteceu. A gente segue desde a pessoa que criou isso, até os filhos de um cara que investiu, até um cara que trabalhava numa empresa sobre isso, e tem conexões, tem coisas que acontecem antes desse programa ser inventado, tem coisas que acontecem muito depois desse programa ser inventado, tem uma parte que é sobre uma agente secreta, tem uma parte que é sobre crianças num clube, bem antes dessa tecnologia ser inventada. Então, assim, é um livro sobre seres humanos, e eu achei muito bom. Eu normalmente não gosto muito de livros que fazem isso de ver várias perspectivas e ficam um pouquinho de tempo com cada um só. Na verdade, eu achei que eu gostasse. Aí eu li Estação 11 e eu não gostei tanto. Mas eu li esse aqui e eu amei. Então eu tô pensando em reler Estação 11, não sei. Já falaram que a série é muito boa, tem uma série na HBO. Eu não tinha ideia sobre o que era. E quando começou e ficou trocando de perspectiva, eu achei que eu não fosse gostar tanto. Porque é isso, né? Eu gosto mais de me apegar aos personagens. E assim, não dá muito pra você se apegar. Eu acho que mesmo com essas historinhas breves sobre cada um, deu pra sentir muito o que cada um tava sentindo. E a gente conseguiu sentir como é que era essa sociedade pra todo mundo. Incrível, 5 estrelas. Me surpreendeu muito. Vou colocar aqui um romance que me surpreendeu. Eu li também pra um vlog. Era um vlog de amigo secreto, organizado pela Maior e pelo David. E a gente tinha que ler o livro favorito da pessoa que a gente tirou. E o livro que caiu pra eu ler foi esse. Eu fiquei, ok, eu vou ler pro desafio. Mas eu achei que eu não fosse gostar tanto, que eu fosse dar 3 estrelas no máximo. E eu adorei. Foi incrível. Eu li super rápido. Que é Procure-se um Namorado. Vocês vão me perdoar, mas obviamente eu não sei o nome das pessoas mais. Mas a gente segue o protagonista, que é gay. E eu não me lembro agora se ele é ex-viciado ou se o pai dele era viciado e o pai dele era famoso. Então isso recaiu muito sobre ele. Os 2 pais dele são famosos, então tem sempre tabloide seguindo ele. E ele trabalha pra uma ONG. E aí um dia ele sai de uma festa, o paparazzi segue ele, vê ele, sei lá, vê que ele tropeçou e caiu. E aí sai uma manchete, assim, esse cara muito bêbado, muito drogado, o que ele tá fazendo? Sendo que não era nada disso que aconteceu. E mesmo se fosse, né? E daí? Mas a ONG fica tipo, olha só, a gente não pode ter essa imagem sua associada a essa ONG. Não vai rolar. Patrocinadores da ONG começam a retirar o dinheiro e aí falam que, pra ele continuar ali, ele precisa arranjar um namorado. Porque ele vai passar uma imagem mais respeitável pros patrocinadores. E lá vai ele em busca desse namorado. Ele sai num encontro com um cara e dá super errado. O cara é super sério. E o protagonista é muito extrovertido, assim, bem autodepreciativo, assim, também. Ele é meio chato, mas eu me vi um pouco nele. Então, autocrítica. Enfim, esse primeiro encontro com esse cara dá errado, mas no final ele acaba assumindo que ele só tá saindo com ele porque ele precisa de um namorado desesperadamente. E o cara fala, na verdade, eu também preciso de um namorado pra levar pra uma festa de família, porque os meus pais são muito duros comigo. E o cara fica, e se a gente meio que fingir que tá namorando? Sim, é um fake dating, né? É um fingir que está namorando. Pra quê? Pra um benefício mútuo ali. E eles falam, beleza, a gente vai seguindo esses 2 caras, indo pra eventos. Eles não contam pra ninguém que eles estão fingindo que estão namorando, ou contam pros amigos. Não lembro dessa parte, mas enfim. Eles ficam indo pra eventos juntos, e vão pros lugares e tal, e eles vão se conhecendo mais, e se apaixonando. E é muito divertido. O protagonista, ele é desgostável, mas desgostável de um jeito, como eu disse, que eu acho que dá pra se relacionar. O outro cara, o interesse amoroso, é um pouco daqueles clichês de, o cara é muito sério, ele é muito assim, e tem muito isso, né? Mas enfim, foi um pouco chato, mas foi ok. Mas eu gostei muito da história, assim, foi muito divertida. Eu gostei da relação com os amigos, teve discussão com família também. Eu acho que a discussão com a família do interesse amoroso podia ter sido mais desenvolvida, mas tem um segundo livro, eu acho que vai ser publicado no Brasil daqui a pouco, que é Procure-se um Marido, que eu tô assumindo que eles vão casar. E é isso, me diverti muito, não esperava, muito legal. Eu acho que eu dei 4 estrelas, 5, não sei, incrível. Não tava esperando, ainda mais que tem essa capa, assim, que eu... Nada contra, mas não é pra mim. E o último livro que eu vou falar aqui foi um livro que eu li agora, em dezembro. Foi um dos últimos livros que eu li, e é por isso que eu nunca faço retrospectiva em dezembro. Eu sempre faço em janeiro, porque, olha aqui, a maior surpresa do ano eu li em dezembro. Por que é a maior surpresa do ano, Helena? Porque é um thriller. Um thriller, é um suspense. E eu não sei se vocês repararam, quem me acompanha, que eu não li. Eu acho que eu não li nenhum, só esse. E caso eu tenha lido, eu li poucos thrillers esse ano, porque eu me decepciono muito. Eu vou ler achando que eu vou adorar, eu gosto do conceito. E tem alguns que eu gosto, alguns muito específicos, mas eu sempre me decepciono com thriller. Esse eu fui porque foi muito recomendado pra mim. Eu fui ler, fui escutar o audiolivro, na verdade, e eu adorei. Foi incrível. Muito bom.
Vou falar sobre o que é. Temos um casal que vai viajar pra ficar numa igrejinha, assim, no meio de uma florestinha, tá nevando, e eles vão passar meio que um fim de semana prolongado ali. E esse casal está com problemas de relacionamento. Então eles estão indo ali meio que pra tentar salvar. A gente segue as duas perspectivas, do marido e da esposa. E assim, os dois meio que se odeiam. Você vê na perspectiva deles que eles estão ali tentando resolver o relacionamento, só que eles não se gostam. Só fala mal um do outro na perspectiva. E a gente fica, por que eles estão ali então? Por que eles se casaram? Ao mesmo tempo, também tem a perspectiva de cartas que a esposa escreveu pro marido ao longo do casamento. Ela escreveu assim: primeiro ano de casados. Oi, amor, esse ano foi muito legal. Segundo ano de casados. Esse também. Terceiro ano. Esse ano foi mais ou menos. E a gente vai vendo como que o relacionamento foi desandando. Ok, Helena, e onde é que entra o thriller? Essa casa, essa igrejinha, é meio suspeita. Eles não sabem direito como que eles conseguiram ir pra lá, porque a esposa ganhou num sorteio, mas que sorteio foi esse? Quem mandou eles pra lá? A casa fica trancada, aí tá aberta, aí a luz apaga. Assim, coisas suspeitas estão acontecendo. E também tem uma outra perspectiva que a gente está seguindo, que é quem é a pessoa que está fazendo tudo isso com eles. Que mandou eles pra lá, que tranca e destranca a casa, que faz as coisas do thriller. E a gente fica, quem é essa pessoa? Quem é? Não sabemos. O marido também tem um negócio chamado face blindness, que deve ter um termo em português, mas eu não sei. Que é basicamente cegueira facial. Ele não consegue reconhecer pessoas pelo rosto. Ele reconhece pelos trejeitos, pelo cheiro, pelo estilo no jeito, sei lá, de se vestir, né? Mas assim, pelas feições, ele não sabe dizer quem é. E é um mecanismo muito fácil de você usar pra dar uma reviravolta fraca, né? Assim, na verdade, ele achava que era uma pessoa, mas era outra, não sei o quê. Sabe, é muito simples. E eu tava esperando isso acontecer. Eu tava gostando muito da história. Eu tava gostando principalmente da parte das cartas da esposa. E querendo descobrir quem era essa terceira pessoa que tava ali com eles. Mas, boa notícia, não foi usado pra dar uma reviravolta fraca. Inclusive, eu gostei muito da reviravolta. Eu admito que possa ser um pouco clichê, mas como eu não leio thriller há muito tempo, eu não previ. Eu achei incrível. Tiveram 2 capítulos no final. Um capítulo na perspectiva do marido e um epílogo numa outra perspectiva que eu não achei necessário. Deixou tudo muito lelé. Muito lelé. Faz sentido ser lelé, mas podia não ter também. Ia ser ok. Mas eu gostei muito, eu recomendo muito. Eu quero muito ler outros livros dessa autora. E foi isso. Essas foram as minhas maiores surpresas do ano. O próximo vídeo vai ser de decepções. Me surpreenderam também, mas me surpreenderam negativamente. Me falem aqui quais foram as maiores surpresas do ano de vocês. Não necessariamente precisam ser os melhores livros, mas livros que vocês se surpreenderam muito lendo. Tem livros que eu acho melhores que esses e não estão nos melhores do ano. Eu vou falar deles no Ranqueando Todos os Livros, mas é isso. Esses foram as maiores surpresas de 2022. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!